Nós vamos começar hoje com o nosso para casa. E eu vou pedir que vocês que estão aí assistindo respondam no chat, sim ou não, a pergunta inicial, a primeira pergunta do para casa. Falar mal de alguém pode causar algum impacto no desencarnado? Sim ou não? Respondam aí, 30 segundos para o público responder. Vamos lá, Leda. Agora é com você. Será que falar Olha, mal de alguém pode causar algum impacto? Diga aí para nós. olha, independentemente do impacto no desencarne, de um modo geral, a fofoca e a maledicências não são sentimentos recomendáveis, postura recomendável em nenhum momento da nossa vida. E é claro que causou um impacto muito negativo, principalmente porque estava vindo de pessoas amigas. Ora, se no nosso desencarne pessoas amigas falam tão mal da gente, imagina aqueles que não são nossos amigos. Nós vamos ver daqui a pouquinho o que aconteceu de fato. Muito bem, Ciomara, aqui o pessoal respondeu direitinho, viu, Ciomara? Você está de parabéns. Tá todo mundo de parabéns. Vai ganhar, todo mundo vai passar direto. Que ótimo, muito bom. Então, agora, a segunda pergunta, Nara, fica atenta aí. As crises excessivas de dor e sofrimento podem dificultar o desencarne dos nossos seres queridos? Sim ou não? Então, eu vou perguntar agora para a Kelly e para a Patrícia. Você queria falar alguma coisa, Janira? Kelly e Patrícia. Será que podem? Boa noite a todos e a todas. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, minhas irmãs. Sim, as crises excessivas de sofrimento e dor atingem o desencarnado, porque ele está muito sensível às nossas vibrações de pensamento, de sentimentos. Não é, Patrícia? Sim. E para completar, essas crises de desespero, né, que ocorrem nos leitos de morte, nas mortes inesperadas, também criam vibrações prejudiciais. Então quer dizer que se eu morrer hoje, você não vai chorar e vai ficar desesperado. Não, assim, claro que vai existir sim a dor, né? O desespero não. Até porque a gente precisa de se embasar no Evangelho segundo o Espiritismo. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos um capítulo, que é o capítulo 28, que é destinado só às preces, né? E tem a prece número 58, que é por um agonizante. E tem também a de número 60, que é para quem acabou de desencarnar. Fiquei feliz, minha irmã. Você está quase pronta para receber essa visita que quase ninguém gosta. Então, a gente tem que ter realmente a confiança, né, na doutrina espírita que vem nos mostrar a respeito da imortalidade da alma e que a vida realmente continua. É verdade. É isso aí, Ciomara. Muito obrigada. Quer dizer que em vez de chorar e se desesperar, nós devemos fazer preces, é isso? Exatamente, sim. E aí, quando fala... E será que a prece pode consolar o que desencarnou também? Pode nos consolar e consolar quem desencarnou? Porque não é as nossas vibrações e as nossas emoções. Então, a prece, né, é um alívio. Através dos nossos pensamentos, a gente vai conseguir chegar até eles. Que bom. Muito obrigada. Ciomara, de novo, viu? O pessoal aqui está de parabéns. Você precisa de ver a rapidez que o pessoal está respondendo às suas perguntas. Todo mundo afiado. Afiado demais. Muito bom. Olha, houveram muitas pessoas que estudaram, viu? Pode ter certeza. Que maravilha. Bom, agora nós vamos para outra questão. Morte de famosos. Nas mortes dos famosos, nossas fortes manifestações de emoção podem afetá-los? 30 segundos para responder aí. Olha, o Miguel aqui está respondendo também sim, aqui no chat interno. Muito bem. E você, Jamira, como é que você responde essa questão aí? Como é que você fez seu para casa? Eu fiz e afeta, sim.
o relato desse espírito aqui não deixa dúvidas quanto a essa afetação. Ele chega, inclusive, a manifestar-se dizendo que acha que foram essas manifestações que até o seguraram um pouco mais aqui, né, na carne. Mas é interessante que, dependendo da posição do espírito também, ele pode se sentir abandonado pela falta dessa manifestação. Então, aí eu acho que vocês devem trazer algo para nos esclarecer a respeito dessa dualidade que o caso traz aqui para nós, tá bom? Mas a resposta é sim, como os nossos irmãos estão respondendo aqui no chat, ó. Direitinho. Que bom, maravilha. Agora nós vamos para a próxima, a última pergunta. O que determina a entrada do desencarnado nos mundos superiores ou inferiores? Será que tem que ter um crachá? Será que a gente precisa de um documento, um passaporte? Como é que é isso? O que vocês acham aí? Nara, e você? Você que está respondendo por essa questão. Você pode olhar aí, Jamira, as respostas, e a Nara vai responder agora para nós. Precisa de um passaporte, sim, Ciomara, precisa de um crachá, precisa de tudo isso. Como é que ele vai chegar lá sem identidade? Não tem jeito, ele vai chegar lá ele mesmo, ele se apresentando, não é? Levando consigo as suas qualidades, os seus defeitos, e estará no local onde ele criou para ele mesmo, com aquilo que ele produziu durante a sua vida aqui nesse planeta. Então, a gente vai estar no lugar que nós merecemos, que nós criamos para nós, é o que diz aqui nesse quinto caso, né? Ele fala aqui que as nossas qualificações espirituais é que determinarão o local para onde nós iremos, e que a grande lei de afinidade é que regulariza esse processo. Muito bom. E aqui no chat, 10, todo mundo em cima, estudou e colocou direitinho. Muito bom. O Miguel respondeu aqui também internamente, que é o nível de evolução alcançado que vai determinar. Muito bom. Então, agora eu vou projetar a minha tela e nós vamos trabalhar com as ideias dos capítulos escolhidos. Muito bem, minha gente. Eu estou trabalhando com o livro A Crise da Morte, a edição da FEB. E foi a Gessini me avisou essa semana que ela está estudando a crise da morte por esse livro da editora Conhecimento. O livro da FEB tem 17 casos, e a crise da morte dessa outra editora tem 30 casos, e não são na mesma ordem do livro da FEB. Portanto, nós vamos ter que ir nos adaptando aí. Eu consegui acertar com a Gessini, mas depois, esse dever de casa de hoje, eu não consegui fazer a localização. Mas nós vamos ver que Bozano, através de médiuns que não tinham nem conhecimento do mundo espiritual, ele chegou à conclusão que as comunicações mostravam 12 detalhes fundamentais concordantes. E nós vamos nos basear nesses 12 detalhes fundamentais concordantes. Nós não vamos estudar todos os casos do livro, porque é impossível em 4 encontros a gente conseguir estudar todos. Mas nós vamos passeando pelos capítulos, nesses detalhes fundamentais aqui, concordantes. Então, o primeiro deles, eu não estou conseguindo tirar essa minha... agora sim. Então, nós já vimos esse detalhe aqui, que os espíritos passam pela visão
panorâmica, que é uma revisão dos atos deles, dos nossos atos vividos na Terra, e todos nós registramos isso no nosso perispírito. Também constatamos que, Bosano constatou que todos passaram pelo sono reparador, em algum momento, em momentos diferentes e de formas diferentes, mas passaram. E nós estudamos também que o sono nem sempre é um sono bom, não é, às vezes é um pesadelo. Nós vimos que também que eles constataram encontrarem-se com a forma humana do outro lado, terem se achado no meio espiritual radioso ou tenebroso e opressivo. Os espíritos gravitam fatal e automaticamente para a esfera que lhe convém pela lei de afinidade, que a Nara agora falou, nesse caso nós vamos estudar hoje. A transmissão do pensamento é a forma de linguagem espiritual, isso nós vimos na semana passada. Terem ignorado por algum tempo que estavam mortos, muitos deles ignoraram. Terem sido acolhidos por familiares ou amigos, ou às vezes até por guias espirituais. Reconheceram que o meio espiritual era um novo mundo objetivo, substancial, real e análogo ao meio terrestre. Então, nós vamos começar com o quinto caso, que é o Amicus. Ele tinha esse pseudônimo, mas ele era um reverendo de uma igreja. Então, ele quis colocar esse pseudônimo para não ser reconhecido. Ele nos traz ideias muito impactantes, porque ele diz que ele jamais concebeu a existência após a morte, nunca havia pensado nisso. Tinha ideias confusas e incertas acerca de um paraíso para os que se salvam e um inferno pronto a tragar os maus. Então, ele não tinha certeza disso, ele tinha algumas ideias, mas eram ideias confusas. Quando ele desencarnou, ele ficou profundamente admirado em face da realidade que ele encontrou, porque era muito diferente daquilo que ele supostamente acreditava. Então, uma das primeiras descobertas dele, ele diz que foi a descoberta de si mesmo, foi encontrar-se com ele mesmo. E ele nos diz que a verdadeira identidade dele se desdobrou diante dos seus olhos e não foi nada lisonjeira. E essa identidade que se desdobra à frente dele é a visão panorâmica que ele tem. E não sendo lisonjeira, significa que ela não foi agradável a ele, porque ele não tinha atos bons guardados em sua memória. O meio que recebe o desencarnado é determinado pelo grau de espiritualidade em que se acha. Então, todos que responderam que é a espiritualidade, a Nara respondeu, o Miguel, e a informação que eu tive que todos responderam aí, é isso mesmo. O meio que recebe o desencarnado é determinado pelo grau de espiritualidade. Isso é uma credencial. E fica marcado no nosso perispírito. E ganha a morada que para si mesmo preparou. Então, a cada um segundo as suas obras, de acordo com o que o Cristo nos disse. Suas qualificações espirituais o fazem gravitar com precisão infalível para locais que correspondem matematicamente a seus méritos e deméritos. Então, não tem jeitinho, não tem passar na fila, não tem alguém que me conhece, não adianta. No mundo espiritual, eu comigo mesmo, sou eu comigo mesma, com meus atos, com os meus pensamentos, e assim eu vou para o lugar que eu construí durante a minha própria vida.
E a primeira impressão que ele teve no mundo espiritual e que causou muito impacto nele, e nos traz um grande consolo, foi a prova de que a estima e o devotamento da minha companheira não se haviam enfraquecido. Então, para quem perdeu aí seus companheiros, pelo desencarne, olha o consolo aqui, que alegria saber disso, que maravilha a gente saber que a estima, que o amor não se apaga, não acaba. Ele continua dizendo, porquanto se renovaram para comigo em toda a sua comovente espontaneidade. Então, ela era a mesma pessoa que ele conhecera na vida aqui na Terra, e se manifestou para ele da mesma forma. A morte não pode suprimir a afeição, nem impedir a reunião de duas almas que se amaram na terra. Que maravilha, que bênção, que alegria que nós vamos reencontrar as nossas almas queridas no mundo espiritual. E ele diz que esse reencontro que experimentei é um episódio normal de que muita gente experimenta no meio espiritual. Olha que beleza. Então, nós podemos ter muita esperança que vamos reencontrar. O sexto caso é uma senhora conhecida da médium que recebeu as comunicações. Vamos ver as ideias impactantes. Ela sabia que ia morrer e sentia-se pronta a enfrentar a inevitável crise com serenidade filosófica. Olha que maravilha, que mulher espetacular, né? E aí ela diz, não queria perder a ocasião de adquirir conhecimentos sobre a agonia, com o objetivo de informar a humanidade e dissipar o terror da hora fatal. Então, ela queria nos auxiliar para que a gente não tivesse medo desse momento final. E ela continua, mas nada do que conhecia sobre a morte acontecia com ela. Ela nos informa isso. Tudo que ela estudou, que ela aprendeu, não estava acontecendo. Mas depois ela teve uma suave sonolência invadiu, levando-a a uma semi-inconsciência. Nesse estado, quando ela despertou, sentiu uma deliciosa sensação de paz e serenidade, tão perfeitas, que ela desejou durassem para sempre. Quem não quer, não é? Uma paz e uma serenidade perfeitas, maravilhosas, que nós ainda não conhecemos aqui na Terra. E ela descobriu que havia morrido quando as amigas começaram a falar sobre ela no passado. Então, essas amigas, que eu nem tenho certeza se são muito amigas, elas falaram e foi aí que ela descobriu que estava morta e descobriu que as amigas não eram tão amigas e que as amigas estavam falando coisas dela que ela não concordava. Então, foi um impacto muito grande. E imaginem isso, e ela ouviu tudo, e ela foi lá tentar, ficou lá perto das amigas, tentou falar com elas, e não conseguiu, aí ela descobriu que estava morta, porque ela tentava falar e não conseguia, ela descobriu que estava morta, quer dizer, que ela estava desencarnada, ela viu o próprio corpo, mas ela não conseguia se comunicar, e ficou muito impactada com isso. E que estranha sensação saber-se morta e sentir-se exuberante de vida. Então, ela sabia que estava morta, mas olha isso, ela estava viva. Por que aquilo, né? Estar morto significa estar animado de uma vitalidade diferente e extraordinária. Que beleza! Olha que informação importante para a nossa vida. É uma outra vida diferente. E ela começou a pensar, porque ela estava sozinha, e onde estavam aqueles a quem eu amara? Os amigos, os parentes, não aparecera ninguém para ela. Com esses pensamentos, começaram a aparecer. E ela havia, muitos anos antes, levara ao túmulo muitos anos antes, com lágrimas de desesperada dor, 2 filhinhos que adorava. E ela percebeu, diante
ela diz, eu vi diante de mim 2 radiosos mancebos, cuja radiosa beleza, ela repete a palavra, excedia tudo que se possa imaginar. Eu tenho minhas dúvidas, porque mãe, né? Mãe costuma colocar beleza demais nos filhos. Mas sendo espíritos, pode ser que seja mesmo, uma radiosa beleza extraordinária. Um instinto infalível me preveniu de que eles eram os meus filhinhos que se haviam tornado adultos. E aqui cabe uma explicação. Porque o espírito desencarna criança, ele não vai crescer como a gente cresce aqui. É diferente. O espírito pode tomar a forma que ele quiser. E a encarnação, e a aparência da encarnação que ele mais gosta, a aparência que ele mais se sente bem. Portanto, eles tomaram a aparência de adultos. Eles desencarnaram como crianças. Mas há crianças também no mundo espiritual. Se vocês quiserem saber sobre crianças no mundo espiritual, leiam o livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, da série André Luiz. E ela ficou muito encantada e disse, meus filhos, meus para sempre, enfim tornei a encontrar-vos. Outro consolo maravilhoso para as mães e pais que perderam seus filhinhos, seus filhos amados, e que a certeza de que vamos reencontrar esses seres queridos faz a nossa vida ficar mais suave, mais tranquila, e nos dá resignação perante essas dores de perder os entes amados. O 10º caso é de uma conhecida personagem americana, nós não temos o nome dele, mas temos ideias impactantes aqui. Ele diz, tive estranha sensação, como quando se desperta de um sono profundo. Vi-me estendido, imóvel e calmo no meu leito e me enchi de espanto. Longe estava de supor que morrera. Então, ele viu o próprio corpo, viu o corpo calmo, tranquilo, mas ele não supunha ainda, não tinha percebido que havia morrido. Mas ele viu a defunta mulher dele. Disse-me ela que velava minha cabeceira, aguardando o momento de acolher o meu espírito e me conduzir à morada celeste. Aqui, nós podemos trazer o livro Obreiros da Vida Eterna. Nós estamos vendo aqui essa mulher velando a cabeceira no leito de morte do seu companheiro, do seu marido. O livro Obreiros da Vida Eterna nos conta que há equipes espirituais dedicadas a preparar o desencarne das criaturas que se encontram em leitos de morte, inclusive levando esses que estão doentes a viagens de adestramento, excursões de adestramento no mundo espiritual, durante o sono. Esses espíritos vêm e levam os futuros desencarnados, os desencarnantes, ao mundo espiritual para serem preparados. Portanto, nós podemos auxiliar também as pessoas que estão nesse processo do desencarne com as nossas preces, com tranquilidade, para auxiliá-los a fazer esses encontros com os espíritos e serem preparados para retornarem com tranquilidade ao mundo espiritual. E ele diz, vi a minha filha acabrunhada de dor. As exageradas crises de dor retêm presa ao meio terrestre os espíritos desencarnados, retardando-lhes a entrada no mundo espiritual. Mas não retém só os espíritos desencarnados, mas os espíritos que estão desencarnando. Porque no mesmo livro Obreiros da Vida Eterna, nós temos o caso da desencarnação de Dimas. E a família criou uma rede cinzenta
em torno dele, com o choro, com as preces sofridas demais, que estavam impedindo o desencarne de Dimas. E eu vou deixar que vocês leiam no livro, não vou contar o que aconteceu, porque precisou a intervenção dos espíritos que estavam responsáveis pelo desencarne de Dimas, mas eu não posso contar, porque eu tenho aqui que contar só esse caso, eu não posso contar o caso lá de Obreiros da Vida Eterna. Vamos seguir. E ele nos recomenda, nos faz uma recomendação. Ele diz assim: concitos vivos que a todo custo mostrem-se fortes, abafando toda manifestação de mágoa e apresentando-se de aspecto calmo nos funerais. Então, nós temos que ter controle, serenidade perante esse momento, entendendo que é natural na vida de todos nós, para auxiliar as criaturas a passarem com mais tranquilidade para o outro lado. E ele diz: somos muito sensíveis às impressões vibratórias. Então, já vimos que lá no primeiro caso, aquela moça foi sensível às conversas das amigas, falando dela. Aqui ele está dizendo que foi sensível às dores dos familiares, não é? Portanto, nós temos que ter equilíbrio nas nossas emoções perante os desencarnantes. O 15º caso é do Rodolfo Valentino, e a esposa dele, senhora Natasha Rambova, narra a vida dele, e ela traz os relatos dele, porque ela conseguiu esses relatos, mas ela conta num livro isso. E Rodolfo Valentino, foi um célebre artista cinematográfico, e ele morreu em 1926. Mas ele já se ocupava com experiências mediúnicas. Agora, vocês acham que ele conhecendo, ele tendo essas experiências mediúnicas, e ele era médium notável, audiente e escrevente, vocês acham que ele passou melhor pela morte? Sim ou não? Coloquem aí, quem estudou sabe. Vamos ver as ocorrências durante e após a sua morte. Teve uma intuição de que minha carreira terrestre chegar ao fim. Ele foi submetido a uma cirurgia. E durante a cirurgia, ele teve essa intuição de que a carreira dele chegara ao fim. E ele visualizou a Jenny, que era lá uma espécie, era um espírito guia dele. Ele diz assim: apavorei-me, não queria morrer. O mundo terrestre me parecia mais belo e agradável. Pensei no meu trabalho, que gostava tanto. Pensei na minha casa, nas minhas coisas, nos meus animais. Tudo me parecia precioso. Automóveis, viagens, iates, trajes, dinheiro. A ideia de perder tudo isso me aterrorizava. Olha bem, em nenhum momento aqui ele falou em perder, ele só pensava no que ele ia perder. E no momento ele pensou em Deus, ele não fala isso. Agora eu pergunto aí para a plateia: o que é que vocês têm, o que é que nós temos que parece muito precioso para nós e que pode nos prender aqui, que pode dificultar o nosso processo do desencarne? Porque olha só, depois ele passa pela visão panorâmica e desperta já desencarnado. Após o desencarne, viu-se atraído e preso à terra devido à grande emoção que sua morte causou entre seus admiradores, mas ele também se sentiu pesado quando ele começou a pensar nas coisas materiais que ele estava perdendo com o desencarne. E ele relata ainda momentos de solidão, raiva e dor, em razão de ter sido esquecido por seus fãs. E isso causou uma dificuldade para ele durante muito tempo ele vagou pela Broadway, assustando pessoas, assim, ele passava perto das pessoas, a pessoa sentia calafrio, ele ficava incomodado, porque a pessoa sentiu calafrio em vez de sentir alegria, porque ele era o grande Rodolfo Valentino.
E aí, para ele, isso foi muito difícil. Então, vamos pensar aí também, e ele achava que a morte dele era uma perda muito grande para a arte. Então, vamos pensando aí, o que nós também achamos que nós achamos que somos insubstituíveis e que vai ser uma perda para a humanidade? O que é que nós fazemos que vai ser uma perda? Ou será que a gente não vai ter, assim, tanto problema? Tomara que não. Vamos em frente. E é ele que nos traz uma informação muito importante quando ele se situou no mundo espiritual. Ele nos fala da substância empregada nas construções. E nós já sabemos que no mundo espiritual há construções, há educandários, há universidades, ministérios. Quem quiser conhecer sobre isso, leia as obras de André Luiz, que ele relata o que existe no mundo espiritual. Há fontes, há bosques, há plantas, há animais, edifícios fantásticos, maravilhosos, né? Então, tem muita coisa. E de que substância é? Ele diz que a substância empregada é mais sólida e mais durável que as pedras e os metais da terra. E ele diz também que são revestidas de cores mais vivas do que os coloridos da terra. Tudo muito melhor do que na terra. Ainda tem gente que não quer morrer, né? Tem gente que não quer ir para o outro lado. Mas olha, quanta coisa boa tem lá do outro lado. As habitações são construídas por espíritos que se especializaram em modelar essa matéria espiritual. No livro Evolução em Dois Mundos, nós lá tomamos conhecimento da substância e nós tomamos conhecimento dos espíritos co-criadores, os que criam em plano maior, que são os espíritos muito evoluídos, que estão em comunhão absoluta e perfeita com Deus, e eles criam os mundos. Mas também existem os co-criadores em plano menor, utilizando essa substância aqui, que nós vamos conhecer que substância é essa. Ele diz que é uma matéria espiritual. Que matéria será que é essa? A matéria espiritual a que ele se refere, o livro A Gênese vem nos explicar que existe um fluido etéreo que preenche o espaço e penetra todos os corpos. Esse fluido é o éter ou matéria cósmica primitiva, geradora dos mundos e dos seres. Então, é essa matéria que é a matéria que dá origem a tudo que existe, aos mundos, às pessoas, os animais, as plantas, tudo que existe na Terra, tudo que existe no mundo espiritual, tudo é criado a partir dessa matéria essencial, espiritual. O meio espiritual, esse é um detalhe fundamental, concordante na pesquisa de Ernesto Bozano, que esse meio espiritual é um mundo objetivo, substancial, real e análogo ao meio terrestre. E aqui nós trouxemos essa imagem de André Luiz no nosso lar, e nós sabemos por André Luiz, que esse mundo é real, é substancial, é análogo ao meio terrestre, concorda com isso que Bozano constatou. E aí, também, eu esqueci de falar, desses mundos aqui existem meios de transporte, existem edifícios fantásticos, conforme a descrição, isso que está atrás, foi projetado mediante as descrições que André Luiz deu desse mundo real, que existe que vamos encontrar após a morte. E aí o reverendo, lá do primeiro caso, o Amicus, diz que o nosso mundo é o do pensamento, tudo que nele se vê, toca e utiliza é uma criação do pensamento. O pensamento constitui força criadora. Isso é também um detalhe fundamental constatado na pesquisa do Ernesto Bozano. E aí o Amicus também diz que é do nosso próprio corpo que exteriorizamos o que nos é necessário
Tudo que eles necessitam pode ser exteriorizado do próprio corpo. Todos podemos obter facilmente o que desejamos, basta pensar para criar. Olha que maravilha, que beleza. Então, eu posso criar o que eu quiser, né? Será que é assim mesmo? Não é bem assim, não. Tem que obedecer à lei. Tudo tem lei. No mundo espiritual, as leis funcionam perfeitamente. E aqui na Terra haverão de funcionar quando as leis de Deus fizerem parte de todos os seres humanos, quando todos os seres humanos tomarem conhecimento, ciência da necessidade de cumprir as leis de Deus, o mundo será outro, será muito melhor. Então, a lei é: não desejareis o que pertence ao vosso próximo. Posso até criar algo parecido com o que o meu próximo tem, mas eu não posso tirar o que é do meu próximo. E também não posso criar, nos dizem esses espíritos, que eu não posso criar coisas desnecessárias. Então, quem gosta de acumular coisas, pode esquecer que no mundo espiritual não pode acumular. Só vai ter o de que necessita. Somos seres construídos de pensamento, existindo em um mundo criado pelo pensamento. Olha que beleza. Mas que pensamento será esse? O mundo é criado pelo pensamento, mas que pensamento será esse? Bom, em primeiro lugar, nós vamos ver aqui a questão da faculdade de criar. Aí o livro Nos Domínios da Mediunidade vem nos dizer que o universo, a estender-se no infinito, os sóis, todos os planetas, todas as galáxias, todos os universos, porque hoje em dia a ciência já fala em multiversos. Tudo que existe é exteriorização do pensamento divino, é criação de Deus. E é o pensamento de Deus que cria todas as coisas que existem. É maravilhoso. E por que a gente pode criar lá no mundo espiritual? Muito interessante. Somos filhos do Criador e dele herdamos a faculdade de criar e desenvolver, nutrir e transformar. Que beleza! Então, nós podemos fazer muito. E Jesus disse: vós sois deuses. Portanto, nós podemos fazer muito, mas podemos fazer o bem, devemos fazer o bem. Nós devemos desenvolver nossa faculdade de criar para o bem. Ao tomar conhecimento do que podia criar, experimentei pensar no que queria e me achei provido das roupas e dos objetos que usava, e até dos objetos que ele usava nos bolsos. É o personagem lá do 11º caso. Ele ficou sabendo, ele rapidinho, olha, foi esperto. Vou criar minhas roupas, meus objetos, tudo que eu usava, que eu gosto, eu providencio aqui. E é assim mesmo. E no 16º caso, o manifestante diz, o espírito que se manifesta diz como é que se produz isso, como é que se consegue construir as coisas. Ele diz que é preciso uma concentração firme do pensamento sobre o objeto desejado. Se quisermos criar uma pintura, por exemplo, uma paisagem, devemos concebê-la no espírito com a maior nitidez e pensar firmemente sobre isso. Aí, no livro Obreiros da Vida Eterna, no capítulo 3º, nós vamos encontrar a mesma situação, porque eles vão receber a visita de Asclépios, que é um espírito extremamente evoluído, que já vive num mundo onde não existem mais formas, ele vai se materializar naquele lugar. E para recebê-lo, os mentores pediram para eles fazerem uma paisagem semelhante a essa que eu trouxe aqui. Eles me mandaram essa imagem pelo WhatsApp, para que eu mostrasse aqui. E aí todo mundo se concentrou ali, como se fosse uma tela, era uma tela como se fosse uma televisão, ele diz, André Luiz relata, e todo mundo ali
o mentor foi dizendo, o instrutor foi dizendo o que eles tinham que criar, e eles colocaram a mão sobre aquela tela e eles foram criando. Aí, um determinado ponto lá, que já estava ficando muito legal, eles achando que estavam, assim, o máximo, aí o instrutor disse, não tá bom não, tem que melhorar isso daí. Aí o André Luiz, que não tinha feito muito bem, ele começou a pensar nas flores lá da casa dele, que ele tinha na terra. Aí as flores ficaram lindas, porque eram flores que ele gostava muito, então ele conseguiu fazer aquilo ali. Depois que eles criaram essa pintura mental, com a mente eles foram fazer essa pintura se tornar tridimensional. Olha isso, gente. Não é uma coisa que parece filme de ficção, mas está lá no livro, escrito desse jeitinho. Mas eu acho melhor vocês irem lá conferir, porque às vezes a gente se engana, né? Vamos lá. Então, essa pintura se tornou realidade. Além disso, tem um outro momento, quando eles vão ter que mudar a casa transitória de lugar, e eles precisam fazer o movimento. Aí eles trabalharam as máquinas, agora fugiu o nome aqui vou me lembrar já. A Zenóbia pede para todo mundo agitar lá as máquinas, ligarem as máquinas, e depois ela reúne todo mundo, lê um salmo e diz que aquela máquina, aquela casa transitória, ela precisa da força mental também para ela se movimentar. Olha a importância do pensamento. Então, vamos em frente. Então, para a nossa reflexão aqui final, nós vamos deixar isso, que a morte é campo de sequência, sem ser fonte milagreira. Quer dizer, nós não vamos mudar quando a gente mudar para o outro lado, nós vamos ser o que nós somos aqui, o que nós pensamos, o que nós fazemos, aqui ou além, o homem é fruto de si mesmo. É importante a gente começar a pensar direito. E as leis divinas são eternas organizações de ordem, justiça e evolução, e elas são imutáveis, elas são eternas. Vamos para casa. Hoje nós vamos ter algumas questõezinhas. Qual a maior surpresa que espera um vivo na crise da morte? Leia o 9º caso, lá vocês vão descobrir. Tem essa maior e tem outras surpresas. Leituras e comentários de obras espíritas na nossa casa podem auxiliar os desencarnados? Leia o 16º caso. Os espíritos podem lembrar-se de outras reencarnações que tiveram, outras vidas, até em outros planetas? Leia o 14º caso. A morte é igual para todas as pessoas? Será que todo mundo morre igual, do mesmo jeito? Leia o 13º caso. E assim, nós encerramos nosso estudo de hoje.